capítulo 37. Por favor, vá junto comigo para lá. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito, muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a mensagem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos já foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Pai, a gente pode abrir a nossa Bíblia, a gente pode se arrumar, pôr a nossa melhor roupa, vir ao culto, com expectativas de que o Senhor fale conosco, mas existe um milagre, Pai, aqui dentro, que só o Teu Espírito pode fazer. Só o Teu Espírito pode abrir espaço, pode abrir uma clareira no nosso coração, para que a Tua palavra possa habitar ali, possa chegar ali, e possa trazer vida, direção, discernimento espiritual, desejo de obediência, desejo de transformação. Então, Espírito Santo de Deus, nós estamos na sua dependência agora. Fala conosco. O Senhor mesmo que inspirou a palavra, tem agora autoridade e poder para aplicá-la ao nosso coração. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não houve nenhum outro evento tão traumático para o povo de Israel quanto o exílio babilônico. Imagine a coisa mais séria que pode acontecer com uma nação, e aconteceram várias coisas muito graves na história de Israel como um povo. Muitas vezes eles estiveram em guerra, muitas vezes muitas mães receberam os corpos mortos dos seus filhos na batalha,
muitas cenas dramáticas aconteceram na história de Judá, mas nada foi como aquilo que aconteceu por volta de 600 a.C. Por quê? Porque durante muito tempo, o povo de Israel já vinha pisando na bola com Deus sem parar. Sempre trocando Deus por outras coisas, sempre trocando Deus por outros ídolos, e Deus foi falando, olha, assim não está legal. Coloquei vocês na terra, eu fui fiel, fiz a minha parte do trato, mas vocês estão se esquecendo de mim. Se isso continuar assim, em algum momento vai dar ruim. Ele enviou um profeta atrás do outro, um profeta atrás do outro, e os profetas foram sequencialmente ignorados, perseguidos e mortos. Talvez o maior profeta de toda essa geração aqui tenha sido o próprio Jeremias, aquele que viu propriamente Nabucodonosor, o grande imperador babilônico, marchar por territórios vastos com a sua máquina de guerra, tomar cada uma das cidades fortificadas de Judá e encurralar Jerusalém como a última cidade fortificada que restava de pé. O cerco foi crudelíssimo. Crudelíssimo. No período, a fome era tão grande que algumas cenas de canibalismo aconteceram dentro da cidade. Isso é registrado aqui nos livros da Bíblia. Mães chegaram a cozer seus próprios filhos diante da fome imensa, diante das grandes doenças que alastravam dentro dos muros. Foi algo triste e traumático de se ver. Quando, finalmente, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele matou o rei que havia, colocou um fantoche no lugar, logo depois levou uma série de pessoas importantes embora para a Babilônia, e, passado algum tempo, aquele Jeoaquim que havia ficado ali, para ser basicamente um vassalo do rei babilônico, ele tentou se rebelar contra o poderio dos babilônicos. Nabucodonosor retornou a Jerusalém e dessa vez destruiu toda a cidade, matou todos ao fio da espada. E o que nós temos aqui é basicamente uma comunidade de judeus na Babilônia, não em Jerusalém, na Babilônia, na qual Ezequiel é um profeta chamado para essa comunidade na Babilônia, às margens do chamado rio Quebar, basicamente consolando essa galera aqui. Então, nesse tempo, todos os elementos que faziam de Judá uma nação haviam sido destruídos. Não havia mais cidade de Jerusalém. Não havia mais uma dinastia de Davi sobre o trono. Não havia mais um templo. Não havia culto. Não havia sacerdotes. Não havia levitas. A cidade de Jerusalém, que era a grande âncora da identidade nacional, havia sido totalmente destruída. É basicamente nesse momento em que Deus começa a enviar uma mensagem ao coração dessa galera que está lá na Babilônia, a qual Deus havia prometido que um dia eles regressariam para casa para reconstruir a nação. Deus havia dito antes da queda, eu vou trazer vocês de volta, porque eu sou o Senhor, eu permaneço fiel à minha aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Só que essa comunidade, a quem foi dada essa promessa, se sentia nada mais, nada menos como um cemitério ao céu aberto. Eles se sentiam como um amontoado de ossos esquecidos numa planície da Babilônia. Nos capítulos 36 e 37, o que Ezequiel faz é justamente trazer mensagens de esperança ao povo. Mensagens dizendo, olha gente, Deus prometeu no passado que Ele nos levaria de volta. Deus disse, Deus vai cumprir, isso vai acontecer. No entanto, o quadro que os judeus tinham diante deles dizia que isso era absolutamente impossível de acontecer. Por quê? Porque a Babilônia era uma grande máquina de guerra que foi vencida por uma outra enorme máquina de guerra, um dos maiores impérios que já existiu na face da terra, que é o Império Medo-Persa, de Artaxerxes o Grande. Então, agora, essa galera era um punhadinho de gente, escrava, esquecida, diante de um império, de um tamanho, de um poder colossal. Então, se antes a gente não conseguiu, resistir à invasão, muito pior agora. Como é que a gente vai sair daqui? Como é que a gente vai voltar para Jerusalém? Como é que a gente vai reconstruir a nossa nação? Então, nesse contexto, Deus arrebata Ezequiel. Deus dá uma visão a Ezequiel. Se você ler em Ezequiel 1, você vai descobrir que o próprio chamado de Ezequiel começou como uma visão. Deus meio que rasgou os céus
E a gente, obviamente, não consegue explicar como esse tipo de experiência mística funciona. Mas o fato é que, em espírito, Deus transportou Ezequiel para um lugar, para uma planície. Imagine um lugar plano assim diante dos seus olhos. Poucas montanhas, tudo aplanado. E forrando aquela imensa superfície, ossos de todo tamanho, de todo tipo. Crânios de adultos, crânios de crianças, pedaços de ossos maiores, fêmures grandes. Em algum lugar você reconhece aquilo que outrora foi um pé, foi uma mão, que ora foi uma pessoa, mas agora é um cemitério a céu aberto. O texto diz que o Espírito de Deus levou Ezequiel a andar nesse vale e a ver de perto a condição de morte espiritual que havia ali. Imagine você num cemitério a céu aberto, ossos ressequidos, ossos envelhecidos, todo tipo de osso. E naquele momento, Deus começou a mostrar aquilo que mais tarde, no sequência do texto, ele diria assim: isso daqui é um retrato de como está o coração de Judá. Isso daqui, Ezequiel, é para você entender como está a alma das pessoas. Lá dentro da alma das pessoas está desse jeito, um vale de morte, um vale de desespero, um vale de desânimo, um vale de desistência, um vale de ossos secos. É assim que está o coração do meu povo, é assim que está o coração de Judá. O povo de Judá se encontrava em completo estado de falta de esperança, de desânimo, e aquela imagem era uma imagem na qual Deus estava dizendo para o profeta: é assim que está o coração do meu povo. Até aqui, nós fizemos em 2018, 3 reflexões que estiveram alinhadas. A gente conversou sobre a necessidade de iniciar 2018 fazendo uma avaliação sincera da nossa vida diante de Deus, na história de Neemias. A gente conversou sobre a necessidade de avaliar com sinceridade a nossa relação com Deus, falando sobre a carta de Jesus à igreja de Laodiceia. E na semana passada a gente conversou sobre a necessidade de avaliar nossos relacionamentos horizontais na epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 4. Até aqui a gente vem falando sobre avaliar a nossa vida, avaliar como a gente tem caminhado com Deus, avaliar o nosso casamento, avaliar a nossa família, fazer uma avaliação real. Porque não existe cura sem diagnóstico. Não existe progresso antes que a gente defina onde a gente está na caminhada. Então é preciso avaliar. Mas pode ser que durante essas reflexões que a gente veio compartilhando aqui, nas 3 primeiras semanas, você talvez tenha descoberto que, olhando sinceramente para a sua família, tem muita coisa fora do lugar. Tem muita coisa que precisa melhorar, muita coisa que precisa ser reformada. Pode ser que você descubra que na sua relação com Deus está fria há bastante tempo. Talvez você descubra que na sua relação com Deus há muito tempo você não tem um tempo diário separado para estar com Deus. Que a sua relação com Deus vem sendo massacrada na rotina diária, que você não consegue priorizar. E ano após ano, eu e você iniciamos, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou ter vida de oração, mas pode ser que você descubra que você está vivendo um quadro de uma frieza espiritual chocante e preocupante. Talvez você descubra que seu casamento está cheio de feridas e com muito lixo debaixo do tapete, muita coisa não resolvida. Talvez durante muitos anos, você, seu cônjuge ou ambos, não sei porquê, foram colocando os problemas, foram engavetando os problemas, só que acabaram as gavetas. Não tem mais como negar, não tem mais... O tapete já está assim, parece que tem um elefante debaixo dele, de tanta coisa que foi colocada ali, o baú já encheu. E agora, nem você, nem a sua esposa, nem o seu marido tem mais paciência, e os primeiros sinais de deterioração do casamento começam a acontecer. Pode ser que você descubra que seu relacionamento com seus filhos, que foi tão amoroso, tão próximo, tão compassivo, hoje é um retrato triste do que foi no passado. Pode ser que você descubra hoje que seu filho é um jovem de 18, 20 e tantos anos, e que ele é um estranho para você, e você é um estranho para ele. Que de alguma maneira o nome de pai ficou só no papel, o nome de mãe ficou só no papel. Existem as formalidades, existem as ritualidades, as contas estão sendo pagas e tem comida na geladeira. Mas relacionamento vai muito, muito mal. Existe falta de diálogo, falta de perdão, feridas abertas, dificuldade de diálogo.
Pode ser que você descubra que o seu relacionamento com a comunidade vai mal há muito tempo. Que o seu engajamento comunitário vai mal há muito tempo. Que há muito tempo que você é quase que um desigrejado dentro da igreja. Se senta, ouve o sermão, assiste o culto, vai embora, mas não tem aquela vida vibrante na comunidade. Não se sente parte da comunidade. Por diversos motivos. Talvez não só por culpa sua, obviamente, mas talvez seja assim que as coisas estão. Talvez você se descubra nesse exato momento da vida, lutando com pecados que nunca foram tão difíceis de combater como agora. Talvez você se encontre lutando com o rancor, o desejo de vingança, lutando contra a murmuração, a ingratidão e a reclamação constante, lutando com o uso abusivo de álcool, lutando com explosões de ira, com momentos de agressividade extrema, falta de paciência com o seu cônjuge, com os seus filhos, momento de inveja, de ciúme descontrolado, de vícios descontrolados como o consumismo, como pornografia, pecados sexuais, amor excessivo pelo dinheiro, pecados que, de alguma maneira, se tornaram assim quase que Golias imbatíveis, aos quais você tenta fazer face a eles, mas não consegue, dia após dia. Nossa vida, ela muitas vezes parece uma casa que precisa de inúmeras reformas, de inúmeros consertos, de inúmeras mudanças. Tanta coisa precisa ser consertada. E tem 2 erros aqui que a gente precisa evitar, absolutamente. 2 armadilhas no caminho nas quais a gente não pode pisar. Primeiro, ver tanta coisa por consertar, ver tanta coisa por mudar na nossa vida, ver tanta coisa fora do lugar e entrar naquele estágio de negação. Entrar naquela dinâmica, naquela estratégia de tentar tapar o sol com a peneira. Não sei se você já teve a impressão, né, de estar na sua casa e olhar para uma coisa que você gostaria de reformar assim num canto, um negócio que caiu, uma coisa, né, uma parede que descascou e tal. Aí você fala assim, rapaz, a gente pode dar uma pintada naquela parede. Mas logo depois da parede tem uma janela que você queria trocar há muito tempo. Aí fala, rapaz, mas se pintar a parede, não trocar a janela, né? Assim, bom, vamos ver, às vezes dá para trocar a janela aí, mas também a janela faz par com a porta. Aí fala, mas rapaz, se eu trocar a janela, eu tenho que trocar a porta, né? Aí se eu trocar a porta, esse piso fica tão antigo, né? Porque assim, o que é mais novo destaca o que é mais velho, não fica muito legal. Aí vai trocar o piso, né, dona Marli? Aí já começa, rapaz, aí, depois de meia hora olhando em volta, você decide fazer o quê? Nada. Porque nada é melhor. Né? Nada é melhor. Não, vamos fazer o seguinte, a hora que eu passar aqui nesse corredor, eu faço assim. Né? É mais fácil, é mais barato, dá menos trabalho, menos dor de cabeça. Queridos, a gente pode até negar que a gente está precisando de uma reforma na nossa vida. Mas dia ou mais dia a situação se torna insustentável. Existe um momento em que essa escolha de negar os problemas vai te alcançar pelo pé. Vai te alcançar pelo pé e vai ser muito ruim. Para você, para sua família, para todo mundo. Uma outra coisa é quando a gente começa a fazer uma reforma e a gente, entre aspas, né, perde a mão das coisas e começa a fazer muitas reformas ao mesmo tempo. É quando a gente fala assim, não, eu não vou entrar num estágio de negação, eu vou enfrentar. Só que começa a enfrentar em várias frentes e começa a querer mudar tudo do dia para a noite, com aquele ímpeto, só que você sabe como é. Né? Quem está casado aqui mais tempo sabe que uma dinâmica de um casamento, que já é assim há 20 anos, não muda do dia para a noite. Porque as pessoas não mudam facilmente e nem mudam rapidamente. A dinâmica de uma família não muda do dia para a noite, não muda facilmente, não muda rapidamente. Né? Nem nós mudamos facilmente, nem rapidamente. Então pode ser que em determinado você tente até fazer algumas mudanças em você mesmo, mas fique soterrado debaixo dessas mudanças. Porque mudar é assim, irmãos, para que seja sólido, tem que ser constante, mas tem que ter um certo andar da carruagem. Esses 2 erros a gente não pode cometer. Nem negação, nem ficar soterrado lá dentro da reforma. Mas
Por onde começar? Por onde começar? Tem horas, cara, na vida da gente, que a gente faz igual o negócio da parede, que muda a janela, que muda a porta, que muda o piso, que tem que pintar o teto, e que tem que fazer uma reforma no telhado, tem que aparar a grama do quintal, e é tanta coisa, você fala assim, cara, por onde começar, né, velho? O que fazer primeiro? Porque, meu Deus, quanta coisa tem que ser feita aqui dentro desse casamento. Quanto perdão tem que ser derramado nessa relação entre pai e filho. Quantas coisas eu tenho que colocar em ordem, minha vida com Deus, minha vida com a igreja. Eu tenho que colocar de novo o meu ministério para funcionar para a glória de Deus. Quanta coisa. O que fazer primeiro? Quando a gente se volta para o texto, nós descobrimos que Deus fez Ezequiel andar num vale de ossos secos. Deus fez Ezequiel passear nesse vale de ossos secos e disse assim, Ezequiel, essa daí é a casa de Judá. Judá está se sentindo assim. Mas eu vou te perguntar uma coisa, Ezequiel. Acaso esses ossos podem ter vida de novo? O cenário dessa galera pode mudar? É lógico que Ezequiel, se fosse responder bem humanamente, diria assim, Senhor, numa boa, duvido. Duvido. Caraca, essa galera aqui está morta já faz mais de 100 anos. Vida aqui, só se for para esses ossos adubarem a terra e crescer alguma coisa aqui, porque do contrário, nada vai acontecer. Mas Ezequiel, sabendo que Deus é Deus e que ele é homem, ele responde com uma humildade invejável. Ele fala assim, Senhor, é o Senhor quem sabe a resposta desse trem aí. Eu não sei. O que o Senhor acha, Deus? E meio que Ezequiel manda a bola de volta para Deus. Deus fala assim, Ezequiel, faz o seguinte, profetiza a esses ossos. Profetiza que haja vida sobre eles. Profetiza que haja vida nesse cemitério. E então imagine Ezequiel, que era um profeta que estava acostumado a fazer como eu faço, né? Que é pregar diante de pessoas, que é pregar para vocês, olhando para mim, eu olhando para vocês, e às vezes vendo as expressões engraçadas que vocês fazem em determinado trecho de sermão, né? Vendo esses rostinhos maravilhosos todos. Imagine você pregando diante de um cemitério. E essa metáfora é tão rica que a gente não precisa nem mudar muitos metros para ela ser verdadeira, né? É só eu sair daqui, andar ali na calçada alguns metros e entrar no Maruí. E eu vou ter essa experiência como Ezequiel. Pregar para um cemitério a céu aberto, cara. Pregar para ossos que não podem me ouvir. Que coisa bizarra. Mas o texto diz que ele pregou, ele obedeceu. E de repente ele começou a ver muitos barulhos de ossos batendo contra ossos. Os ossos começaram a se ajuntar, a formar esqueletos. E sobre esqueletos vieram tendões, vieram tecidos, vieram um sistema circulatório, os órgãos, o coração, o pulmão, o cérebro, o rosto, a musculatura. E de repente ele tinha um grande exército de pessoas deitadas sobre a relva, ainda mortos. E Deus fala assim, pode haver vida sobre eles? Então profetiza ao Espírito, Ezequiel. Clama ao Espírito para que o Espírito venha sobre essas pessoas. Obviamente porque se não houvesse vida naqueles corpos, eles voltariam a decompor e a ser novamente ossadas de ossadas de ossadas. Então, o Espírito veio sobre aquele exército e eles se colocaram de pé, um exército, como diz a Almeida antiga, né? Sobremodo numeroso. Um exército sobremodo numeroso. Querido, Deus levou o profeta a um vale de morte, mas a lição do dia não é sobre morte. Você percebeu? É uma lição sobre vida. Deus levou o profeta até um vale de morte, para que o profeta aprendesse uma lição sobre vida, que é a seguinte: Deus tem autoridade final sobre a vida e sobre a morte. É Deus quem tem autoridade final sobre a vida e sobre a morte. E o que essa mensagem queria dizer para os exilados que estavam lá, às margens do rio Quebar? Vocês não têm o direito de dizer, acabou, estou derrotado e ponto final. Porque quem tem essa palavra sou eu e não é você. Você tem que apenas profetizar. A bola está no meu pé. Não é uma palavra de consolo, irmãos. Não é uma palavra de bênção, não é uma palavra de esperança. Uma palavra que mesmo quando eu e você dizemos como aqueles caras lá, à margem do rio Quebar, nós estamos destruídos,
Nós fomos massacrados, a nossa nação morreu, não há mais esperança, nós vamos morrer como escravos aqui. Deus diz assim: você não tem a palavra final aqui. Eu sou Deus, eu sou o seu Deus. Eu digo quando há vida, eu digo quando há morte. E agora, exatamente agora, eu digo que haverá vida de novo para o povo de Israel. Eu levarei vocês de volta. Eu vou fazer isso porque eu sou o Senhor. Irmãos, às vezes a gente simplesmente deposita as ferramentas de lado, deposita as armas e para de lutar, porque nós dizemos assim: acabou, eu estou acabado, chegou o meu fim. E como é bom a gente ouvir a palavra dizer que, cara, nem controle sobre isso a gente tem. Nem o direito de dizer, eu estou acabado, você não tem o direito de dizer, porque quem tem essa palavra não é você, é o Senhor. Existem inúmeras e ricas promessas de Deus para nós nas Sagradas Escrituras. Deus está nos chamando, irmãos, para ver tudo que nós precisamos restaurar e retomar em nossa vida. E Deus está iniciando um tempo de reconstrução no seu casamento, na sua família e na nossa comunidade. Deus está começando um tempo novo. Deus está começando uma coisa nova na nossa vida. Porque se tem outra coisa que a gente pode depreender do texto, é o seguinte: se existe alguém que pode mudar o nosso cenário, esse alguém é quem? É só Deus. Então, para quem é que nós temos que nos voltar em primeiro lugar? Para Deus. O que o profeta Ezequiel está dizendo é que aquelas pessoas estavam tão olhando para si mesmas que elas não estavam olhando para o único que podia mudar a sua história. Elas não estavam olhando para Deus. Elas não estavam crendo nas promessas do Senhor. Elas não estavam. Quando a gente... Tem uma história engraçada, que quando a dona Tereza entregou a chave da casa para a gente, para o conselho, em setembro de 2013, a gente foi começar uma reforma na casa. Então teve uma primeira reforma, né, que entre as foi uma reforma mais agressiva, mais coisa foi feita, e logo depois o conselho liberou uma pequena reforma antes do meu casamento. Então antes do meu casamento, né, aquela coisa assim, data marcada para eu casar, só que a Isabela ia sair da república dela antes, ia morar na casa, e eu saí para morar com o presbítero Kleber, 4 meses antes. E aí, cara, tem coisas que para um homem tá tudo legal. Por exemplo, lá na casa não havia um negócio para colocar toalha no banheiro. Não tinha. Para mim, supimpa. Eu jogava toalha no box, jogava toalha no chão, fazia qualquer coisa, porque a gente, homem, tá super supimpa. Aí minha esposa falou assim: não, cara, eu não podia colocar um negócio para pôr a toalha, uma coisa mais civilizada, tal. Eu falei: não, a gente pode, legal. Aí fui na Leroy, comprei um porta-toalha, e vamos eu e o Paulo instalar o porta-toalha na parede. Aí, eu peguei, né, o nível do cano que ia para o chuveiro. Peguei o nível, medi na parede, bonitinho, falei assim: cara, vamos fazer o seguinte, se esse cano estiver um pouco torto, eu vou colocar uma tolerância de 15 centímetros para cima e para baixo. Então, andei 20 centímetros com a régua, marquei o lugar e falei: cara, é impossível pegar qualquer cano aqui nesse lugar, porque é impossível, né, cara? O negócio está ali, então, pá, né? Aí, beleza. A gente pegou a furadeira. Ótimo, maravilha. O primeiro furinho, show de bola. Aí eu já estava felizão, né? Aí o Paulo do meu lado, assim, aí... Eu peguei a furadeira, medi e tal, o negócio, pendurador, aí comecei a fazer o segundo furo, mais para cá, mais afastado ainda da parede. Aí, mano, eu fiquei tão confuso que eu achei que fosse petróleo. Falei: caraca, tem um poço de petróleo na minha parede, que coisa bizarra, porque água não pode ser, é impossível isso, cara. Eu sei que o cara que fez essa casa, ele falou assim: cara, eu gosto tanto de morar aqui, que eu quero simplesmente quebrar a perna de todos os outros donos da casa, que vierem depois de mim, então eu vou colocar o cano assim, ó. Vou colocar o cano assim na parede, vai ser tipo roleta russa. O cara não sabe se vai dar certo, se vai dar errado. Mano, foi... E para você arrancar o azulejo, com todo cuidado para não quebrar o azulejo, para remendar o cano, depois pregar o azulejo. Aí, como o azulejo
né, a gente teve que quebrar para reparar o cano, eu fui pegando as lasquinhas do azulejo e colando com super bonder. Mano, foi uma provação do inimigo, irmãos. Uma prova espiritual. Irmãos, fazer reforma é uma coisa muito difícil. Muito difícil porque muitas vezes as coisas não saem do jeito que a gente esperava. Agora, veja bem, quando a gente está fazendo uma reforma, o que a gente é tentado a fazer? A gente é tentado a começar pelo acabamento, aquilo que aparece mais, aquilo que é mais visível aos olhos. A gente quer começar pintando uma parede, porque quando você pinta uma parede e ela fica novinha, traz um bem-estar. Só que, meus irmãos, antes da gente fazer o acabamento, a gente tem que mexer no fundamento das coisas. Eu sei que você gostaria de ver prontamente os problemas do seu casamento resolvidos. Eu sei que você gostaria prontamente de ver os seus problemas pessoais curados e abençoados, mas, meus irmãos, antes da gente ver algum resultado mais aparente, a gente tem que, às vezes, mexer na estrutura das coisas, no fundamento. E no fundamento de toda reforma está a nossa relação com Deus. Se eu posso te dizer alguma coisa de útil hoje aqui, é o seguinte, meu irmão, se você está precisando fazer uma reforma na sua vida, começa buscando a Deus hoje de todo o coração, no nome de Jesus, de todo o coração. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração, diz a Sagrada Escritura. Se você voltar, Israel, volte para mim, volte para o seu pai, diz o Senhor. Meu irmão, minha irmã, comece em primeiro lugar com aquele único que pode te tirar do túmulo. Comece buscando a sua relação com Deus. Como? Em primeiro lugar, a gente tem falado muito isso aqui, e eu vou retornar ao mesmo ponto. Meu irmão, separe um tempo diário para estar com Deus. Separe um tempo para estar com Deus. Como é que você vai desenvolver intimidade com alguém com o qual você não gasta tempo? Qual é o tempo que você tem com a palavra, lá na sua casa? Qual é o tempo que você tem com a adoração? Alguns podem dizer assim, pastor, a minha vida é muito agitada. Não era mais agitada do que a vida de Hudson Taylor, o grande apóstolo da China. O Hudson Taylor passava os dias viajando entre um lugar longínquo da China e outro. Sabe quando é que ele tinha o devocional diário dele? Quando, no acampamento, ele montava um quarto com uma cortina, ligava uma vela, e a luz de vela, entre as 2 horas da manhã e as 4 da manhã, ele lia a Bíblia e buscava o Senhor. Você não precisa ler a luz de vela, meu irmão. Você não precisa, você tem a Bíblia no celular, você tem a Bíblia no tablet, você tem 3, 4 versões de Bíblia em casa. Então nós temos que priorizar o tempo com a palavra, nós temos que priorizar a nossa relação com Deus. Se isso for importante para você, você vai dar um jeito. Se isso for importante para mim, eu vou dar um jeito de ter um tempo, não precisa ser obviamente muito tempo, ter tempo com Deus. A outra coisa é priorizar o culto dominical. Priorizar o culto dominical. Irmãos, nós frequentemente temos a igreja com apenas metade dos membros no domingo. Isso quer dizer que frequentemente pessoas estão se ausentando do culto dominical, que para muitos de nós é o único momento sólido com a palavra de Deus durante a semana, 1, 2, 3 semanas consecutivas. Meus irmãos, eu sei que a sua agenda é lotada, a minha também, mas se nós não priorizarmos o tempo em comunidade, nós vamos estar num estado de inanição espiritual. Nós temos que vir ao culto, nós temos que estar congregando, nós temos que firmar raízes na comunidade. Por fim, o pequeno grupo. Por quê? Porque a gente não consegue ser igreja no sentido mais íntimo da palavra aqui. Eu vou cumprimentar você ali na porta, vou te dar um abraço sincero, mas você sabe que se você quiser mesmo abrir sua alma, a gente não vai ter tempo, cara. A gente precisa de um outro lugar no qual a gente pode olhar nos olhos do outro, estar com o outro, ouvir o outro. E esse lugar é o PG. Esse lugar é o pequeno grupo durante a semana. Se não há nenhum pequeno grupo hoje que atende os seus horários, venha conversar com a gente. Você precisa de um pequeno grupo quando? 12:30 de terça-feira. Vamos orar, vamos pedir, vamos clamar. Se for importante para você, a gente chega junto com tudo. Com tudo, com tudo, com tudo.
Jesus fez muitos milagres. Muitos milagres. Muitos milagres. João 20 diz que os milagres que Jesus fez foram tantos que não caberiam em muitos livros. Mas existe um milagre registrado em João 11, que é o milagre que nós começamos a ler aqui. Que foi quando Jesus intencionalmente permite que Lázaro morre. Jesus não socorre Lázaro em tempo. Quando ele chega lá, Lázaro já estava morto. E então, ele chora diante da dor daquelas pessoas, mas ele fala: Pai, eu sei que você sempre me ouve, mas hoje eu estou aqui para fazer esse milagre, para que essas pessoas que estão aqui, elas também saibam quem eu sou, quem o Senhor é, e qual é a mensagem que nós estamos trazendo ao mundo. Então, para que tudo fique claro na cabeça de todo mundo, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. A narrativa de Lázaro, ela ganhou uma nova cor para mim, quando alguns anos atrás, uma família muito querida, o pai do Juninho Heron já esteve pregando para a gente aqui, alguns anos atrás, o pai do Juninho Heron, o Heron, que era presbítero lá da primeira de Itajubá, ele teve um infarto, ficou internado 15 dias na UTI, e eu estava com a família, porque o corpo estava sendo... O Heron estava numa UTI, ia ser movido numa UTI móvel para São Paulo para fazer um procedimento no coração no hospital especializado. Quando eles conseguiram que o plano liberasse o helicóptero e tudo foi feito, quando o helicóptero pousou em Itajubá, ele morreu. Foi uma coisa absolutamente chocante. Um cara com 50 e poucos anos, a igreja toda ficou atônita e eu estava lá quando a família recebeu a notícia, porque eu faltei a aula no seminário durante 10 dias para ficar com a família. A Fernanda falou assim: não, eu não aceito. Eu quero que a gente vá lá no necrotério agora e ore por ele. Vamos orar sobre o corpo dele e Deus vai ressuscitá-lo. Eu falei: tá bom, vamos. A gente entrou no carro, a gente foi até o necrotério. O Heron estava sobre uma mesa metálica, desfigurado pelos dias de UTI, inchado e irreconhecível. Eles descobriram a cabeça dele e nós oramos durante meia hora sobre aquele corpo. Nós oramos durante meia hora. Eu acho que foi importante porque era isso, eu precisava estar ali, eu precisava acompanhar a família, eles precisavam fazer aquela oração, mesmo para saber que Deus muitas vezes diz sim, muitas vezes diz não. Mas eu cheguei em casa e eu compartilhei uma mensagem com a família dizendo o seguinte: Jesus não ressuscitou Lázaro para que a gente apenas cresce que Deus pode ressuscitar uma pessoa dos mortos, porque Deus absolutamente pode. Ele não está na nossa caixa, nem na minha, nem na sua. Ele pode o que Ele quiser. Ele é o eterno. Mas, sobretudo, Deus nos deu essa história para que eu e você nos lembrássemos que Ele é Deus de vida e não Deus de morte. E que o Heron está mais vivo agora na presença de Deus do que ele jamais esteve. Porque nesse mesmo texto Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E essa é uma promessa do Evangelho. Nós cremos que Jesus pagou todas as penalidades espirituais do pecado na cruz, inclusive a morte. Jesus morreu no meu lugar, Jesus morreu no seu lugar. E o que isso quer dizer para nós? Quer dizer aquilo que Paulo disse aos Coríntios, na sua primeira epístola: nós não temos medo da morte. Ela não tem palavra final aqui. Onde está a morte, o seu aguilhão? Aonde está a morte, a sua vitória? A sua vitória foi tragada na cruz do Calvário. Lá você foi vencida de uma vez por todas, porque você não tem a palavra final. Meu irmão, minha irmã, a morte não tem a palavra final na nossa vida. Isso não quer dizer só sobre a nossa morte física, mas sobre a morte dos seus sonhos, da sua família, dos seus projetos. Isso é uma promessa abrangente e poderosa de Deus para nós.
Eu quero te convidar a fechar seus olhos para a gente fazer uma última oração cantada, uma última oração musicada. E eu quero te convidar a colocar diante de Deus o seu desejo de poder experimentar um novo momento. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Se o mar me submergir, a tua mão me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, Jesus, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Jesus, mais uma vez, a gente quer declarar de todo o coração: Tu é a honra, Jesus. Tua é a glória. Todo o poder é Teu. Tua é a majestade. Teu é o governo, Teu é o reino, por gerações e gerações e gerações. Você é o Alfa, Jesus.
Você é o ômega. Você é o cavaleiro no cavalo branco. Você é o leão da tribo de Judá. Você é o cordeiro, Jesus, morto desde a fundação do mundo, para o nosso bem, para a nossa esperança. Você é o redentor do mundo, o Senhor, o nosso mestre, amigo precioso da caminhada. Então, Jesus, mais uma vez nós dizemos: Jesus, o Senhor tem a palavra final. O Senhor tem a nossa vida nas suas mãos. Nós somos teus, tudo é teu. Recebe, Jesus, a nossa vida. Nós queremos, Jesus, colocar a nossa vida absolutamente aos teus pés, numa rendição profunda, verdadeira, sincera, e dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Alcança a nossa família com a tua cura, Jesus. No poder do teu nome nós oramos. Alcança os casamentos da nossa comunidade com a tua cura, em nome de Jesus. Alcança os enfermos da nossa comunidade com a tua cura, Jesus, no nome de Jesus. Alcança, Jesus, a nossa comunidade com o poder do alto, no nome de Jesus. Desperta dons, desperta vocações, converte corações endurecidos. Faz isso, Senhor, faz isso. Mais uma vez, os nossos olhos estão postos no Senhor, em ninguém mais. Nós oramos assim, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.